pessoal! Eu sou a Camila e hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre os benzodiazepínicos, com ênfase principalmente no seu mecanismo de ação. Então, primeiramente, eu vou trazer para vocês as ações farmacológicas dos benzodiazepínicos, alguns exemplos dessa classe de medicamentos, e aí então eu vou entrar na parte do mecanismo de ação propriamente dito. E para finalizar, vou trazer alguns efeitos adversos que podem ser causados por esses medicamentos e algumas contraindicações. Bom, os benzodiazepínicos vão apresentar ações farmacológicas como a ação ansiolítica, a ação anticonvulsivante, relaxante muscular e ainda a ação hipnótico-sedativa. Essa classe de medicamentos é muito conhecida. Aqui eu trouxe para vocês 3 exemplos de benzodiazepínicos que são bastante utilizados, como o Rivotril, que é o clonazepam, o Valium, que é o diazepam, e ainda o Frontal, que é o alprazolam. Mas como que esses medicamentos vão agir? Então, qual é o mecanismo de ação dos benzodiazepínicos? Bom, o seu mecanismo de ação vai se basear na atuação nos sistemas inibitórios de neurotransmissão do ácido gama-aminobutírico, que também é conhecido como GABA. Antes de eu detalhar para vocês melhor esse mecanismo de ação, eu vou relembrar um pouco sobre o GABA. Então, o que é o GABA? O GABA é o principal neurotransmissor inibitório presente no nosso organismo. Ele vai estar presente principalmente no tecido cerebral e vai ter um papel fundamental na regulação da redução da atividade dos neurônios. Por isso que se diz que ele apresenta esse efeito e por isso que se diz que ele é um neurotransmissor inibitório. Então, como que esse GABA ele vai diminuir a estabilidade neuronal? Antes de explicar para vocês, eu vou relembrar sobre a estabilidade neuronal ou propagação de um impulso nervoso. Então, aqui eu trouxe nessa figura, essa primeira parte, um neurônio no estado de repouso. Ou seja, um neurônio no estado de repouso vai apresentar um predomínio de cargas positivas no seu meio externo e um predomínio de cargas negativas no seu meio interno. Na presença de um estímulo para haver a propagação de um impulso nervoso, deve ocorrer a despolarização da membrana, ou seja, vai haver a inversão de cargas, levando a um predomínio de cargas positivas no meio interno da membrana e negativo no meio externo. Essa inversão ocorre por meio da abertura de canais iônicos que vão levar ao influxo de íons sódio para o interior da membrana. Quando há a passagem desse impulso nervoso, esse neurônio tem que ser repolarizado, essa membrana é repolarizada. Nessa repolarização, o neurônio, a membrana volta a ficar mais positiva no seu meio externo e mais negativa no seu meio interno, por meio da saída de íons positivos como potássio e sódio. Porém, essa estabilidade neuronal ou propagação do potencial de ação, ela pode ser dificultada quando ocorre a hiperpolarização da membrana. Ou seja, esse neurônio, quando está hiperpolarizado, ele vai estar com um aumento de cargas negativas no interior da membrana. Essa hiperpolarização vai dificultar que ocorra a despolarização para que haja a propagação do impulso nervoso. Por isso que um neurônio hiperpolarizado está com a sua estabilidade neuronal diminuída. É aí que entra a ação do GABA. O que o GABA vai fazer? Ele vai diminuir essa estabilidade neuronal. Como? O GABA ele vai ativar o receptor GABAérgico, que vai levar a essa hiperpolarização da célula por meio da abertura de canais de íons cloreto, que são íons com carga negativa. Então, aqui eu trouxe para vocês a figura. Nessa primeira parte, o receptor GABAérgico,
sem o GABA ligado, e esse receptor é acoplado a um canal iônico, a um canal de íon cloreto. Quando esse receptor está inativo, ou seja, sem a ligação do GABA, esse canal está fechado, portanto não é possível a entrada de íons cloreto. Porém, na presença do GABA, esses canais de íons cloreto, eles se abrem, o que vai propiciar a entrada desses íons negativos para o interior da célula, levando a um aumento dessas cargas negativas, ou seja, levando à hiperpolarização da membrana. Essa hiperpolarização vai diminuir a excitabilidade neuronal. Dessa maneira, o GABA vai então ter esse efeito inibitório. Onde que entra os benzodiazepínicos nessa história toda? Bom, os benzodiazepínicos, eles vão amplificar a ação do GABA. Que jeito que eles vão amplificar essa ação? Esses benzodiazepínicos, eles também vão se ligar ao receptor GABAérgico, porém, num sítio de ligação diferente do GABA. Então, ele vai se ligar num sítio de ligação e o GABA em outro. Quando os dois estiverem ligados a esse receptor, o canal de íons cloreto vai ser aberto e esse influxo, essa entrada de íons com cargas negativas vai ser muito maior. Esse aumento da entrada de íons cloreto vai levar a uma maior hiperpolarização da célula, o que vai dificultar que ocorra a despolarização dessa membrana, diminuindo ainda mais a excitabilidade neuronal. Por isso que se diz que os benzodiazepínicos vão amplificar a ação do GABA. O GABA sozinho já tem esse efeito inibitório. E quando o benzodiazepínico também está agindo, esse efeito vai ser maior ainda. E por isso que os benzodiazepínicos vão ter essa ação ansiolítica, anticonvulsivante, relaxante muscular e hipnótico sedativo. Então, aqui resumindo nessas três figuras juntas, nessa primeira parte, o receptor sem a ligação do GABA, portanto, o canal de íon cloreto está fechado, não há passagem. Já nessa segunda parte, o GABA ligado ao seu receptor GABAérgico leva à abertura dos canais de íons, levando à entrada de íons cloreto, aumentando assim as cargas negativas, levando à hiperpolarização celular, diminuindo assim a estabilidade neuronal. Porém, quando o benzodiazepínico também se liga a esse receptor GABAérgico, então junto com o GABA, esse influxo de íons cloreto vai ser muito maior. E aí reduz ainda mais a estabilidade neuronal. Terminando essa parte de mecanismo de ação, eu vou falar um pouquinho sobre os efeitos adversos que podem ser causados por esses medicamentos. Os benzodiazepínicos podem causar sonolência, confusão mental e ainda amnésia. Esses medicamentos, eles também podem causar tolerância, principalmente nos seus efeitos sedativos e anticonvulsivantes, ou seja, o paciente vai necessitar de uma dose cada vez maior para apresentar o mesmo efeito, principalmente quando o benzodiazepínico estiver sendo utilizado como sedativo ou anticonvulsivante. Os benzodiazepínicos também podem causar dependência, ou seja, quando ocorre a retirada brusca desse medicamento do paciente, esse paciente pode apresentar síndrome de abstinência. Por isso que se recomenda a retirada gradual dessa medicação, quando necessário, para evitar que o paciente apresente essa síndrome de abstinência. Essa classe de medicamentos é contraindicada em casos de gestantes, em pacientes que sofrem de alcoolismo crônico devido ao efeito depressor do sistema nervoso central. Então, o benzodiazepínico ele pode exacerbar esse efeito depressor junto com o álcool. E também ele é contraindicado para pacientes que apresentam apneia do sono, já que os benzodiazepínicos eles podem causar diminuição do tônus muscular das vias aéreas, o que vai reduzir a resposta do acordar em caso de hipóxia. E ainda, eles são contraindicados em pacientes que apresentam deficiência de memória. Bom, pessoal, era isso que eu queria falar para vocês hoje. Eu espero que vocês tenham entendido.
Espero que vocês tenham gostado, mas se tiverem alguma pergunta, alguma dúvida, eu estarei à disposição nesse e-mail. Essas foram as referências que eu utilizei para fazer essa aula e muito obrigada!